Olá, pessoal. Boa noite. Que bom estar com vocês, né? Ao vivo, mais uma vez, todos juntos, sempre às terças e quintas-feiras, né? Nas nossas lives. Fico super feliz por um beijão aí para a galera que está entrando. Eu fico super feliz às terças e quintas, porque é um momento em que eu preciso muito desse contato com vocês, né? Não, muito embora não presencial, um contato virtual, mas que eu sinto a energia de cada um e de cada uma que está aqui comigo, né? Então, essas lives, elas me fazem um bem que vocês não imaginam o tamanho, né? Eu acho que faz muito melhor a mim do que a quem me assiste, a quem nos assiste, né? Esse momento de contato, esse momento de interação, ele se faz de fundamental importância para mim. O nosso convidado já entrou, vou já chamar. Doutor Valderi, vamos lá, já vou convidá-lo aqui para estar junto conosco. Pipoca, um beijo, meu amigão, sempre presente. Ô, meu amigo Valderi, que Boa bom estar com noite, tudo você. bem? Boa noite, Tudo bem, que Natália? Boa noite a ótimo. todos, como vão? Grande Gratidão por prazer estar por você. aqui. O Sempre prazer, eu que agradeço. o prazer é nosso. Gratidão, muita gratidão por estar aqui hoje. O Valderi me foi apresentado pela grande amiga Letícia, nessa parceirona aí que, que nos ajuda muito e que trouxe o Valderi até nós, né? Trouxe esse presente do céu até nós. E eu vou já apresentar o Valderi para vocês, mas antes de apresentar, meu pai acabou de entrar, um beijo, papai. Antes de entrar, antes de apresentar o Valderi e falar sobre o nosso tema, eu estava falando a priori, Valderi, que essas lives que nós estamos promovendo todas as terças e quintas, elas são de fundamental importância para mim, sabe? Porque eu abracei uma causa com uma coragem e uma ousadia que nem eu sabia que tinha, né? Muito Eu bem. abracei uma missão muito grandiosa, assim eu considero, de enfrentar de frente e de peito aberto, sem armadura nenhuma. Dona Socorro, um beijo, amo a senhora sabe disso. É, de enfrentar de peito aberto, literalmente peito aberto, sem armadura nenhuma, né? Assim, de enfrentar a mentira, o ódio, as falcatruas. Aqui eu vou colocar, a Letícia colocou o nosso tema, eu estou tentando fixar. Ah, Letícia, não estou conseguindo, não sei. Ah, pronto, consegui. Porque às vezes demora um pouquinho. Está aí fixado o nosso tema, vou já falar sobre ele. E eu Ok. tenho abraçado, Valderi, essa grande missão que eu mesmo me impus, né? Tem gente perguntando quanto é que eu estou recebendo por isso, né, etc e tal. Não estou recebendo nada. Estou fazendo de peito aberto porque meu coração foi tocado. E às vezes a gente recebe chamados na vida da gente. Eu recebi esse, né? De enfrentar a mentira. Sobretudo quando estourou essa questão das fake news, e pelo fato do meu marido ser jornalista e ele já estudar esse tema há muito tempo, isso me motivou ainda mais para que eu começasse a estudar sobre todo esse cenário. E eu fiquei muito impressionada, né, e muito temerosa pelas pessoas, né, porque da maneira como como tanta mentira, ela é compartilhada e ela é absorvida de uma maneira muito fácil. Aquilo começou a me fazer pensar sobre as pessoas, né? O que está levando as pessoas, né, Valderi, a, a deglutir de uma maneira tão fácil e digerir de uma maneira mais fácil ainda tanta mentira, né, que nos ronda. E nós estamos hoje completamente tomados por isso. E isso realmente eu abracei essa causa de enfrentar esse esquema, esse grande esquema, né, de geração de notícias falsas e mentirosas, e não tenha dúvida, é uma missão dificílima. Eu estou usando o espaço, perdão, a cada um de vocês, mas gratidão ao mesmo tempo por estar desabafando um pouco, porque eu recebo ameaças, eu recebo mensagens
desafiadoras, para não dizer assim, maldosas, Assim, né? É isso. E eu tenho mantido muito a serenidade para não rebater, para não e continuar de maneira muito digna o trabalho que eu venho fazendo, né? E não vou abrir mão dele. Mas não pense que é fácil, amigo Valderi, e a todos aqueles e aquelas que estão conosco, né? Porque eu não sou nenhuma super-heroína, né? Tem um determinado grupo político aqui em Fortaleza que adora usar a imagem de um determinado super-herói. E eu não sou super-heroína coisa nenhuma, eu sou um ser humano como outro qualquer, que sinto, né, as minhas angústias, os meus anseios, né, enfim, somos qualquer um de nós, né? Então não sou super-heroína coisa nenhuma. Então, quando a gente não veste máscaras e quando a gente se despe, né, da carapuça, daquela fortaleza que muitas vezes a gente não tem, né, e que a gente às vezes enfrenta o medo, né, para poder abraçar a causa que ama, é uma tarefa difícil e que a gente sim. precisa de muito apoio, de muito suporte. E eu tenho sentido isso das pessoas. Moacir, um abraço, querido. Moacir, Maia, aí conosco, um prazer imenso contar aqui com você. E abraçar essa causa com a ousadia e a bravura de uma mulher normal, como um ser humano como outro qualquer, que não tem nada de super-heroína. Então, esse contato às terças e quintas que eu tenho com as pessoas me faz um bem enorme. E os meus convidados me fazem muito bem. Eu aprendo muito com vocês, com os meus convidados e com as minhas convidadas. E hoje, né, há pouco tempo, às 18 horas, nós tivemos um bate-papo pelo telefone para a gente alinhar um pouquinho esse nosso bate-papo aqui ao vivo. E eu fiquei encantada com você, porque você me trouxe algumas questões que eu estou precisando falar sobre elas. Eu não acredito muito, Valderi, me perdoe não lhe chamar de doutor Valderi, mas Não, você me deu a por liberdade favor, de chamar claro. pelo nome. Você tocou num determinado assunto comigo, que eu vou já tratar aqui, que tocou profundamente meu coração. E eu não acredito no acaso, sabe? Eu acredito eu acredito numa... Lázaro, um abraço, Lázaro. Eu acredito numa teoria de Jung que se chama sincronicidade, né? Onde ele fala que coincidências não existem. Na verdade, a gente está atraindo situações, né, conforme a gente vai compreendendo o mundo. E aí, de repente, me chega o Valderi através da Letícia e numa conversa por telefone, o Valderi me fala sobre a valorização da vida, me fala sobre uma técnica israelense chamada Krav Maga, né, que traz essa questão do equilíbrio, que traz essa questão do encontro consigo mesmo, que traz essa questão da valorização da vida. Né? E quando a gente fala em valorização da vida, Valderi, a gente fala da valorização da verdade. Porque a verdade é a vida. Né? Se nós estamos aqui, se nós pensamos, se nós conversamos, se nós dialogamos, se nós respiramos, se nós vivemos, essa é a nossa verdade. Né? E aquilo, a maneira como a gente interpreta o mundo a maneira como a gente interpreta o mundo, ela é baseada a partir das nossas crenças, daquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Né? E quando eu vejo, eu me sinto assim, muito impelida e muito assim, eu sinto realmente esse chamado no meu coração de levar um pouco para as pessoas a maneira como eu compreendo a vida, porque eu compreendo com muito amor, com muito carinho. E eu acho que isso está faltando muito nas pessoas. Eu vejo muito ódio, eu vejo muitas dicotomias, eu vejo muita briga de interesses pessoais, eu vejo muito o individualismo, né? Eu tô certo. A questão das fake news, algo que me chamou muita atenção, é porque é impressionante como você muitas vezes sabe que você está lendo uma mentira, uma informação falsa que não tem fundamento nenhum, mas você quer acreditar aquilo porque aquilo alimenta teu ego, né? Porque aquilo de alguma maneira te traduz, né? Porque aquilo de alguma maneira assegura a tua existência.
E olha só, quando a gente precisa de algo fantasioso para assegurar a nossa assistência, é porque nós não temos certeza nem de quem nós somos. Então isso é muito Verdade. preocupante, né? Isso é muito preocupante, e isso me faz refletir um bocado e me angustia profundamente, né? E aí, nosso contato hoje por telefone, quando você me falou dessa técnica, eu gostaria muito de começar a tratar do nosso assunto, falando da valorização da vida, e a partir daí a gente entra no nosso tema. O nosso tema hoje aí, fixado pela Letícia, é os principais descuidos das pessoas em relação à manutenção da prevenção da Covid-19 no período de retomada econômica, né? O doutor Valderi tem feito aí uma tarefa hercúlea de sensibilização e de conscientização das pessoas em relação aos cuidados que são necessários nesse tempo de retomada da atividade econômica, né? E apresentar aqui para vocês esse grande homem, essa figura maravilhosa, que em pouco tempo, numa conversa por telefone, eu tive o privilégio e a alegria de conhecer. Eu acho não, viu, Valderi? Acho que Deus te mandou até mim no momento em que eu estou precisando muito, porque Ah, que eu coisa estou boa. sendo muito bombardeada aí por uma chuva de críticas por pessoas que querem continuar sendo manipuladas, e a tentativa de abrir os olhos e de dizer, olha, você vive, você é capaz de interpretar a vida a partir de outras perspectivas, isso é uma tarefa muito difícil, né? Não sei se eu estou andando pelo caminho correto. Como eu falei, eu não sou uma super-heroína, mas é o caminho que o meu coração pede. Apresentando aqui o Dr. Valderi Souza Júnior. Olha o currículo do cara, gente. O cara é fera, viu? Médico, pediatra, emergencista, supervisor técnico da Unimed, coordenador do SAMU Eusébio, vice-presidente da COAP, que é a Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar, né? E formado na técnica Krav Maga, que é uma técnica israelense de defesa pessoal e que tem como grande premissa a valorização da vida. O nosso tema tem tudo a ver com a valorização da vida, porque quando a gente fala, quando a gente se preocupa, Francisco, um abraço, quando a gente se preocupa dos descuidos das pessoas em relação à manutenção da prevenção, é porque a gente está preocupado com a vida do outro, né? Exato. Então, Exato. a valorização da vida é um tema que atravessa, né? É uma seara aí que atravessa de maneira muito transversal o nosso tema. E eu gostaria muito de que nós, né, começássemos o nosso bate-papo falando sobre isso, sobre o quanto é importante valorizar a vida, né? Exato. Bem, boa noite a todos. Eu me sinto honradíssimo em poder participar junto com você aqui. Esse tema realmente é de uma relevância ímpar. Valorizar a vida é fundamental em todas as etapas. Eu me formei médico com essa intenção, né? Me formei médico querendo ajudar as pessoas, Sim, porque eu achava que era a profissão que, para mim, naquele instante, era o que se aproximava mais desse objetivo. E essa pandemia, como a gente conversou um pouco antes, ela trouxe uma problemática aí, né? Expôs uma problemática. Ah, deixa eu só, antes de falar da pandemia, só dizer uma coisa para você. Continue no seu caminho. A verdade é o caminho mesmo. gratidão, Infelizmente, gratidão. infelizmente, essa história de notícias falsas, ela tem destruído muita coisa e evitado que as pessoas consigam obter objetivos melhores, consigam sair de uma Gratidão, meu amigo, situação como gratidão. essa de forma mais tranquila. Você, sabe, a gente conversou também sobre isso, que esse vírus ele não tem cor, ele não tem partido, ele não tem Classe consciência, social, nada. Ele simplesmente é um vírus. E pronto. Assim, tomar partido, trabalhar notícias que são errôneas em cima disso é de verdade uma falta de humanidade sem fim. É você, mais uma vez, não valorizar a vida, não ter senso de coletividade, pensar em si próprio o tempo exatamente, inteiro, o que dificulta exatamente. muito, né? Você trabalha com a questão do universo, você vê essa energia se moldando de uma forma ruim, uma energia Isso, que isso. atrapalha o fluxo normal das coisas.
Isso, Né? o Então fluxo da é vida, né? exatamente. Eu vejo a vida, sabe, Valderi, como um rio mesmo, né? Um rio que transcorre com uma fluidez incrível, né? Eu tive a oportunidade, eu não conheço muitos estados do norte, mas eu conheço Rondônia, e eu tive a oportunidade de conhecer o Rio Madeira. Eu fiquei impressionada com o Rio Madeira, né? Porque a gente acostumado aqui com os rios do Ceará, que é aquelas coisinhas, nada, e a gente acha muita coisa. Quando eu vi o Rio Madeira, parecia um mar. E a correnteza é gigantesca, tanto é que não é nem aconselhado o Navegável. banho, né? O É. banho, porque a correnteza é gigante, tem vários redemoinhos, né? E quando eu olhei para aquilo ali, eu digo, meu Deus, isso é a vida. A vida é esse rio aqui, esse fluxo natural que corre para o mar. Né? O mar é a existência, o mar é a vida. Você pode chamar a existência de Deus, por exemplo. Você pode chamar Sim. de força maior, você pode chamar de, sei lá, independente do teu credo religioso, você pode chamar como quiser. Mas nós somos esses rios, nós somos essas águas, né? Que, que, que caminham com seu fluxo natural. E quando passam por obstáculos, elas não batem, elas simplesmente Desvio. elas desviam. Não é? E o que eu lamento, o que me entristece é quando colocam inúmeras barreiras impedindo essa água passar. Sabe? É isso. E aí a gente fica tentando cavar buraquinhos nessas barreiras para a água continuar transcorrendo, né? E não é uma tarefa fácil. Às vezes dá uma desenergizada grande. Não vou mentir para você, como eu falei, não sou nenhuma super-heroína, né? Sou um ser humano como outro qualquer. E a gente precisa da força, do carinho das pessoas que nos amam, das pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa boa fé, na nossa boa intenção para continuar andando. Então, eu tenho certeza que foi Deus que me colocou com você hoje aqui. A Letícia foi aí uma intercessora, foi uma Olha, intermediadora para colocar o Valderi comigo, porque eu preciso hoje estar com um ser humano, com a sua índole, com o seu caráter e obrigado, com a amigo. sua perspectiva de vida, de valorização da vida, de valorização da verdade. Gratidão, Valderi, eu só tenho a te agradecer. Tá? Amém para nós. Então, assim, como a gente conversou, a história da Covid foi uma surpresa para todo mundo, né? Algo repentino. Se você for raciocinar a vida do mundo, e aí a gente não fala só a vida próxima, a gente, a vida do mundo mudou de forma rápida, de Isso. forma muito radical, em pouquíssimo tempo. O ser humano ele tem uma capacidade, a natureza de uma forma geral, de se adaptar às coisas. Mas quando é muito rápido, essa adaptação ela leva um certo problema. E aí contaminou a humanidade inteira, né? Hoje a gente vê Uhum, grande parte do mundo, se não todo ele, já sofrendo com isso de uma forma muito forte, cada um tentando se ajustar de uma maneira para poder passar por esse período, mas que vai deixar muita reflexão quando passar. E dentre uhum. essas reflexões é que assim, nós somos humanos. Eu acho que é a primeira delas. Que nós Sim, temos que nos ver como humanos, né? Sem diferença, seja de, você falou, tocou em crença, é, de cor mesmo, de nacionalidade, e Deus mandou um recado. Amigo, você pode ser tecnológico do jeito que for, você pode ter dinheiro do jeito que for, você pode querer alcançar a Lua, Marte, outro planeta qualquer, mas se eu achar que está muito bagunçado, eu dou um jeitinho disso aí, num estalar de dedo. E foi uhum, mais ou menos o que uhum, aconteceu, para que todo uhum. mundo pudesse se olhar como humano, não como máquina, não como na vida que a gente vinha levando, que era uma vida de Exatamente. acordar, trabalhar, trabalhar, deitar, acordar. E você tocou no ponto do rio na vida, você via aquilo passar, mas quando você acordava, o seu rio, a sua vida, né, a sua história, já Uhum, tinha passado por uhum. inteiro. Você estava na cachoeira descendo já, tinha perdido a história todinha, porque não tinha conseguido parar, aproveitar, ver tudo de peito aberto, de coração Isso. aberto, de viver de verdade, né? E isso veio também para mostrar para a gente que a gente tem que dar um tempo, tem que olhar não só para si, olhar que se o outro não estiver legal, eu Exatamente. não vou estar bem. Ah, eu moro Isso.
né, num condomínio com a casa de milhares de metros quadrados, eu tenho helicóptero, avião, não sei o quê, mas o meu irmão tá lá fora passando fome. Isso. Não tem uma migalha aqui da minha casa que sobra. Enquanto essa situação permanecer, não vai dar. Aqui no nosso estado. O, o, o coronavírus trouxe, né, essa pandemia, né, de maneira geral, né, Valdir, ele trouxe essa visão do quanto nós somos vulneráveis, né, Demais. trouxe, eu vejo dessa maneira, trouxe esse conceito de vulnerabilidade de uma maneira muito pulsante. O quanto nós somos vulneráveis, né? Assim, não é vulnerabilidade no sentido de fraqueza, né? Não estou falando de vulnerabilidade no sentido de, enfim, de fraqueza, mas de vulnerabilidade no sentido de sermos nós mesmos e o quanto ser nós mesmos nos torna vulneráveis, né? E o fato da gente enxergar, a gente só vai conseguir enxergar o outro como um semelhante quando a gente se aceitar como a gente é, quando a gente aceitar as nossas vulnerabilidades. Porque Exatamente. muitas vezes o que faz a gente apontar o outro, seja por questão de raça, de credo religioso, por classe social, não tem, porque por cunho político, partidário, o que faz a gente atacar, muitas vezes, né, tem aquele ditado, a melhor defesa é o ataque. Né? Então, a gente ataca porque a gente não, na realidade, nós não conseguimos enfrentar, lidar e trabalhar as nossas vulnerabilidades. E a pandemia trouxe isso, nos colocou dentro das nossas casas, trancafiados dentro de casa, não estamos presos, né? Sim. Não é uma prisão, é apenas um recolhimento doméstico, um recolhimento familiar, e que isso foi tomado como uma prisão por muitas pessoas, porque o convívio com si próprio, para muitos, foi insuportável, Exato. E né? você imagina, a pessoa teve que acordar todo dia e olhar para si mesmo, e não ter outra coisa a não ser Isso, se ver, olhar para a pessoa que estava junto dela, que muitas vezes você mal via. Você saía de manhã, ia trabalhar, chegava à noite, jantava por ali, dormia no outro dia do mesmo jeito, e às vezes você tinha um espaço no final de semana, no meio de todas as suas outras atividades, para ter contato com a sua família. Aí você olhava assim, quem é essa pessoa que está aqui, que eu não conheço, que eu já tenho 20 anos aqui dentro, mas agora uhum, eu não sei quem uhum, é, né? E a pandemia trouxe para dentro de casa essa história de você ter que se encontrar, além de consigo próprio, com as pessoas que convivem com você, e você nem sabia que existia, nem sabia que tinha mudado. isso. Quanta gente notou que a mulher está com cabelo diferente, que o marido não é mais assim, que a personalidade mudou e há muito tempo você não via. E quando você se recolheu, teve que estar perto, teve que estar junto, teve que enfrentar a verdade que você falou aí, né? A verdade agora é Exatamente. a verdade de verdade. Né? E Teve esse que estar junto. momento e esse momento de pandemia, viu, Valderina, me levou a muitas reflexões. E foi quando eu abracei essa causa aí de trazer a verdade ou de lutar por ela. E é como eu falei, não é fácil, porque dar a cara a tapa para o mundo não é brincadeira. Colocar o peito aberto para quem quiser atirar sem armadura nenhuma não é brincadeira. Mas quando a gente consegue lidar com a nossa vulnerabilidade, quando a gente consegue ter esse acesso a nós mesmos, quando a gente consegue olhar para o espelho e se enxergar de fato quem a gente é, reconhecer a nossa identidade, pela questão da passa pela questão de aceitar a vulnerabilidade. Olha que interessante, é meio paradoxal, né? A gente Aham, aceitar que nós somos vulneráveis. E se olhar no espelho e falar assim, olha, eu sou vulnerável, mas eu estou no palco da vida. E para que eu suba nesse palco, eu não tenho que ter medo de errar. Porque o erro faz parte. Né? O erro exato, faz parte do exato. nosso cotidiano. E a valorização da vida, Valdari, perpassa essa compreensão. Para que a gente possa valorizar o outro, a gente tem que valorizar a si. E para que nós possamos valorizar a nós mesmos, nós temos que valorizar as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos, os nossos medos. Tem um Né? A gente tem muito. princípio,
Pois não? socrático, né? Que é básico, uma das bases da filosofia ocidental, que vale, sempre vai valer, que é o conhece-te a ti mesmo. Enquanto você Exatamente. não Sim. para, né? Quando você sabe quem você é, você sabe o que você tem de vulnerabilidade, você sabe o que você tem de superpoder, apesar de não ser um super-herói, né? Hum, As suas forças, as suas fortalezas, viver fica muito mais tranquilo. Porque você sabe até onde Isso. você vai, você pode Isso. ir, você sabe onde você não pode ir e aceita isso. Porque assim, a gente conversou um pouco Exatamente. mais tarde, antes, né? E uma das coisas é que nós somos cobrados muitas vezes para coisas que não são, nós não conseguimos fazer, mas todo mundo te cobra, ó, você tem um padrão e você tem que atingir esse padrão. Não Isso. importa o que você seja, mas você tem que estar lá. E todo mundo tem que estar lá. Mas é até difícil de entender como é que todo mundo tem que estar no mesmo canto, né? Que padrão é É. esse Uhum. exigido que tem que estar todo mundo É. igual? E não é assim, É. Todo mundo é obrigado a ser feliz, né? As redes sociais estão mostrando. exato, Ninguém bate foto chorando, né? A gente bate foto, né? Todo mundo é bem casado, todo mundo é bem de vida, todo mundo tem um excelente emprego, né? demais. Se você vai assistir uma propaganda de televisão, você vai assistir uma propaganda de carro. Isso me chamou muita atenção. Daí o cara entra do carro, né? E aí ele olha para o lado, para o vidro, e todas as mulheres estão olhando para ele, né? Quer dizer, tenha o carro e você vai se tornar o cara. Outro exemplo que eu acho bem emblemático é de shampoo de cabelo para a mulher, né? A mulher passa o shampoo, daí ela faz assim, o cabelo aparece lindíssimo e ela anda na rua e todos os caras olham para ela. Quer dizer, não é vendido o produto, mas é vendido o que você vai Não, ser, o que você vai ser a partir daquele produto. Só que isso é uma ilusão. Isso é produção de mentira. Se a gente for olhar por outro prisma, isso é fake news. exato, Isso exato. aí é a E fake assim, news, você né? É usa a como se você própria fake usasse, news. você usasse, o fato de você usar um Denise, produto, um beijo, Denise. É uma você amiga usasse, querida que entrou. legal. Você usasse um produto e esse produto magicamente, né, que aí é Isso o acesso das pessoas ao mundo mágico, que é até infantil, é diga-se de o mundo passagem, mais. Sim, porque todo mundo querer viver no Hogwarts do Harry Potter, o mundo do Harry Potter, que você pega uma varinha, faz um uhum. movimento e aí tudo que estava te atrapalhando desfaz e você pronto, tá É. bem. Não E é se conta o impressionante. esforço, não se conta o quanto você precisou batalhar para chegar num patamar nesse nível que as pessoas querem, né? Porque Isso. a parte da batalha ninguém mostra. É, Assim, muitas te mostra a vitória e quer que você chegue até lá sem que haja esforço nenhum. E a gente conversou isso. também sobre o uso de medicações por conta disso. Então você, Exatamente. como não começa devagarinho a se esforçar e não está conseguindo atingir de forma rápida, você se frustra e aí começa a ter problema psicológico e tem que acessar outras coisas, dentre elas as medicações. Para a Uhum. depressão, que é o mal dos últimos séculos, e tem Sim. atingido cada vez pessoas mais jovens e também pessoas mais velhas. Junto da depressão, você tem a ansiedade que é altíssima. A gente tem Uhum. contato com pacientes jovens que vivem à base de ansiolítico. Porque a pessoa vive com Isso. angústia dentro de si o tempo inteiro, porque tem que produzir mais, porque tem que fazer mais, porque tem que estar em É. tal determinado tanto, se não vai, se não consegue atingir esse ponto, ela se cobra mesmo, né? Por total desconhecimento, por viver à mercê de padrões e de fake news, como você acabou de citar, É. colocadas como, ó, se você tem esse carro, você é melhor do que o fulano. Se você tem, Isso. usa esse Isso. shampoo, você é mais bonito que o outro. Se É. você tem uma conta em determinado banco, você é assim. E aí essa é a grande questão, Valderi, porque as pessoas compram o carro e não conquista a mulher que quer, a pessoa usa o shampoo e não sai conquistando os homens que querem, porque isso é da roda do imaginário. O marketing faz esse trabalho, né? Ele mexe com essa questão simbólica e imaginária. Justamente a questão das fake news, né? As fake news, elas vendem o imaginário. Elas traduzem o teu pensamento, faz com que você se identifique com aquilo
você acaba se tornando escravizado daquilo. E se alguém for contra aquilo lá, você fica irado. Por quê? Porque aquilo está mexendo com a tua personalidade, porque aquilo foi uma identificação. Porque como você não conhece a si próprio, aquilo lá que você está vendo na televisão, ou aquela notícia falsa que está alimentando teu ego, ela vai estar te dando uma certa estrutura emocional que, se for abalada, não se engane. O consumo de benzodiazepínico está aí para isso. As pessoas precisam se anestesiar. As pessoas estão se anestesiando mais do que nunca. E essa deglutição de notícias falsas e mentirosas é uma forma de estar anestesiado também diante do mundo. Né? Eu quero acreditar nisso porque isso me acalma, me tranquiliza, porque alimenta meu ego. Então, e é a mesma coisa de tomar um Rivotril, um Lexotan, um diazepam. Eu tô anestesiado porque eu tô no meu mundo. Né? O mundo Assim, pode eu não sei. desabar lá É, fora. Natália, eu Oi. não sei se você assistiu, deve ter assistido, né? Muita gente viu. É o Matrix, né? Matrix, o Matrix 1, Meu amigo, que você acredita que eu não tinha. assisti esse filme? Eu tenho Sério? vergonha de dizer que eu não assisti, sério. Não, Eu vou pois assim, assistir, é porque uma eu tenho excelente oportunidade vergonha. Eu para tenho ver, vergonha porque de assim, dizer que não assisti, porque é um filme que eu já li sobre ele, várias matérias, né? Enfim, várias análises críticas do filme, mas infelizmente eu não assisti. Que pena. Mas mas ó, vou deixa eu te assistir. falar, tem uma parte um é o filme que realmente tem sentido e tal, que é no início do filme, que é oferecido a ele duas pílulas, uma pílula Hum. vermelha e uma pílula azul. Se ele tomasse a azul, eu não lembro qual era das duas, mas assim, vamos lá, tomasse a azul, ele continuaria lá no dele, não aconteceria nada e vida normal. Se ele tomasse Uhum. a vermelha, ele iria para o mundo real. Sim. Sairia daquele mundo ali que é produzido para ele e ele Uhum. iria para o mundo real. Então, todo Uhum. dia que você acorda, é te oferecida essa opção de você Sim. tomar a pílula azul ou você continuar com a sua pílulazinha vermelha lá. E a gente, cabe a nós, com conhecimento, tomar a pílula correta. Tomar a pílula que te leva para a realidade, ela vai te levar para a realidade. E a realidade não é fácil. Não, A realidade não é não, não. construída de maneira bem tranquila, não é. Nós tendemos, como seres humanos, a ficar no Uhum. nosso cantinho, aconchegado, não sair daquela coisa que nós conseguimos, né? Sempre você tende a não se mover, movimento sempre é complicado, mas se você consegue tomar essa pílula da realidade e consegue viver, aí sim, o fruto que você conseguir disso, a vida que você tiver disso, é Sim. sua de verdade. Não é Aí algo você que alguém. consegue construir, Pois edificar, é, não e é, não é Valderi? ninguém que traçou para ti. Como ditar o carro Sim, que eu tenho que comprar, como ditar a roupa que eu tenho que usar, isso, né? Como isso. ditar que tipo de palavra eu tenho que usar, né? Que tipo de pessoas eu tenho que andar Exatamente. juntos, porque Ai, que senão eu sou fantástico estar conforme. ouvindo isso. Não Sim, é isso? sim, Então a gente tem a é, oportunidade todo dia de fazer essa escolha, né? De não sim. querer o que a gente brinca aí, né? Tem, Abraçar a nossa autenticidade, que não é fácil, né, sim, Valderi? sim, sim, Mas na sim. medida em que a gente abraça a nossa autenticidade, nós passamos a ter uma capacidade ímpar de edificar, não é? Você já Porque ouviu a falar na gente, família Margarina? sem a família Já, perfeita da televisão, é é isso aquela aí? bonitinha que Ah, isso, que você toma tá. café todo dia, bonitinho, todo Aquilo é mundo fake news, né? sorrindo. Mas as crianças não derrubam nada. Você quer ver uma grande frustração em É. relação à criança? Ah, Você citou que eu sou pediatra, né? Uma das coisas que a gente ouve muito é as mães dizendo: Mas doutor, o menino chora, ah, mas ele se suja, ah, mas ele não para, ele não me deixa dormir. Essa é a pílula vermelha da realidade. A aham. pílula azul é a criança da novela. A criancinha dentro do carro, limpa o tempo inteiro, não chora pra nada. Uhum, Então, uhum. as pessoas vão crescendo com aquela imagem. Aí, quando te entrega um ser humano para você cuidar, que ele não tem nada daquilo lá, né? Tem Sim. momentos pequenos daquilo, mas grande parte. Você tem filho, você sabe, dá trabalho e tal. A pessoa Uhum. fica desesperada, porque não era aquilo que É, ela tinha imaginado. Ela só isso. imagina o limpinho, o bonitinho, organizado, mas o real, o que chora, o que dá trabalho, o que fica doente,
o que A precisa dela o tempo verdade da inteiro. vida, né, Valderi? Pronto. Isso as pessoas não são preparadas, porque passam o tempo inteiro Exatamente. submetidos a esse tipo de coisa. Né? E não é à toa que a gente está vendo aí o nosso país sendo o maior consumidor de benzodiazepínico no mundo. Para quem não sabe o que é benzodiazepínico, são os ansiolíticos, são os conhecidos calmantes, né? Hoje é difícil aquela pessoa que não ande com a cartelinha na bolsa, né? As mulheres aí com a carteirinha na bolsa, os homens com a cartelinha aí dentro das carteiras, né? E eu vou te Quem falar é? outra coisa, Oi. o consumo recreativo do álcool, né? Que não tem Sim, nada de recreativo, porque assim, as sim, pessoas hoje bebem desesperadamente, com o intuito nada mais de sair, tentar se distanciar da realidade e, pelo menos, nem que seja de forma momentânea, sim, voltar, estar numa situação diferente, fantasiosa, porque até existe uma brincadeira que a pessoa que está bêbada fica mais rica, fica mais bonita, fica mais solta, né? A pessoa sai daquilo ali por pouco tempo e depois quando volta, viu, muitas vezes foi muita coisa que não deveria, e volta para um estado depressivo muito maior, inerente ao próprio consumo da exatamente, bebida e por toda a situação que foi gerada. exatamente. Então, em vez de Uhum. você ter crescido com aquilo, não, você entra numa espiral para baixo, aí você precisa tomar mais, como um Sim, benzodiazepina, que vai criando um sim. ciclo difícil de ser quebrado. E assim a E, absorção da mentira, né? Por exemplo, quando a gente passa vamos voltar para as propagandas, né, enganosas, né, que vendem um ser imaginário. Você compra o carro, de repente você não conquista a mulher que você quer, daqui a pouco não é mais o carro, aquele carro perde completamente o valor, de repente é uma viagem que você precisa fazer no iate, não sei para onde, porque lá vai ter um monte de mulher bonita. De repente você faz a viagem, até fica com a mulher bonita, mas não dá certo. E aí mas não é mais a viagem no iate para tal canto. É, já é outra coisa, quer dizer, as pessoas que não têm esse contato próximo consigo mesmas, né, elas sempre precisam estar sendo alimentadas por esse mundo sim, simbólico imaginário que levam a uma frustração constante. Eu costumo comparar isso com o uso da droga. Né? A mesma coisa do consumo do benzodiazepínico. O Rivotril te dá aquela tranquilidade, aquele efeito legal, pô, que lombra gostosa, daqui a pouco passa e tua realidade volta. Assim, a mesma coisa é o crack, é a maconha, que sim, é a cocaína, né? Te leva para um outro mundo. O mundo da exato, mentira é isso aí, né? Te faz exatamente, crer numa existência ou numa realidade outra e te leva para uma realidade paralela que quando tu se depara com a realidade de fato, toma um susto violento. Então imagina o quanto é difícil, né, a gente tirar uma pessoa da droga, né? É por isso que foi criada a política da redução do dano. Porque é melhor que você vá diminuindo o consumo de uma maneira saudável, um pouco mais saudável, do que deixar de uma vez, porque as pessoas não conseguem. E aí foi criada a política da redução do dano. Então tem que ser criada aí também, talvez, né, daqui a médio prazo, vai ter que ser pensada uma política da redução do dano para as fake news. Né, para que as pessoas vão começando a deixar de serem alimentadas por aquela mentira toda. Mas, é, Alderi, vindo aqui para o nosso tema, e o que a gente está senão falando a gente acaba, não tá, mas o que a gente está falando não está fugindo, não, porque a gente está não, falando não, da questão da individualização. Né? Quando a gente fala da valorização da vida, a gente fala do coletivo. E quando a gente se exato, preocupa com o coletivo, é porque a gente não está preocupado com a nossa mera individualidade, com a é, nossa mera existência, né? Com nossa mera existência, perdão, a nossa existência é valiosíssima. Essa mera, perdão, foi um lapso que eu cometi terrível. A gente erra também, né? ah, claro, É, mas nós não estamos só preocupados com a nossa existência, mas com a existência do outro. Né? E essa questão da valorização da vida, essa preocupação que você traz, né, de cuidados em relação à manutenção, da prevenção dos cuidados em relação à Covid, com essa retomada da economia, diz respeito a isso, a essa valorização do outro, a ver o outro na sua integralidade, a ver o outro como um igual. Né? Nós temos as nossas diferenças, sim, mas nós não somos desiguais, né, Valderi? exato. Você tocou na nossa temática e é
e eu também concordo com você que a gente não estava fugindo, estava preparando para esse momento, que, assim, é uma doença que, como a gente comentou, ela não escolhe ninguém, né? Ela Sim, simplesmente vem, e não importa se você é mais velho, mais novo, ou seja lá de onde for, e ela, por conta de alguns fatores, ela afeta mais alguns grupos, principalmente pessoas com sim, doenças crônicas, né? Pessoas obesas, idosos, e que, mas ela é assim, ela mostra que você tem que se preocupar com o outro. Em outros isso. tempos, você tinha uma doença que não tinha um grau de transmissibilidade tão alto. Você estava bem, você estava tranquilo, forte, jovem, sem doença nenhuma. Uhum. Você, eu não vou passar para ninguém, tá ótimo. Essa, você está Uhum. bem, está tranquilo, mas você pode, sem querer, e aí mesmo sem querer, contaminar a pessoa lá de outro canto, um idoso, porque você pegou na mão de alguém, porque você negligenciou o uso de uma barreira física como a máscara. Ah, não vou usar máscara porque eu não gosto, porque me sufoca. Então não vou seguir a etiqueta respiratória que é pregado, ou seja, tossir colocando o cotovelo se estiver sem máscara, lavar bem as mãos, álcool em gel em Uhum. abundância. Todas essas medidas que a gente propaga, né, a nossa cooperativa lá, a Coap, a gente tem uma força muito grande nisso, uma Uhum. insistência muito Uhum. grande, não no nosso público interno, mas para os nossos cooperados, que são um número bem considerável, 13 mil, e para famílias deles, e mostrando essa questão da coletividade. Olha, você tem que se cuidar para que você possa cuidar das outras pessoas, no aspecto Sim, de não transmitir a doença. Então, quando a pessoa negligencia essas barreiras que a gente comentou, a lavagem das mãos, e toca no objeto, e outra pessoa toca, que outra toca, você vai chegar lá no idoso, naquele paciente que tem uma vulnerabilidade maior, né? Falando de vulnerabilidade enquanto ser sim. humano, e Hum. você vai causar uma morte. Como hoje, no nosso país, hoje nós somos Opa, mais de 60, mais de 60 mil óbitos. 60 mil exato. pessoas que perderam a vida. E E eu é deixo eu te impressionante, falar assim. que isso não é Uhum. algo contabilizar de uma forma correta. Isso é o que a gente Sim, tem, que é o nosso contador, né, de mortes e de pessoas infectadas, ele não é fidedigno. Há quem diga que existe pelo menos de 7 a 10 vezes mais esse número. Então, nossa, hoje, acredito. oficialmente, ampiamente, oficialmente, Sim. hoje eu tenho mais de 60 mil pessoas mortas. Muito porque faltou a história da preocupação com o outro e a disseminação de, inicialmente, principalmente, de notícias que diziam que isso não era nada e as pessoas preferiam acreditar, né? Isso, Porque existe hoje isso. existe uma diferença entre informação e formação. Preferiam acreditar numa informação do que nas pessoas que tinham formação para Que tratar disso. fantástico. Eu vou anotar isso aí, hein? A diferença como é, Valdeir? Repete, por favor. De É, informação para formação, né? é Você, informação versus formação, né? exato. Isso. Então você Que deveria reflexão bacana, ter cara. acreditado, Vou refletir um bocado sobre isso aqui. Eu até tomei nota acreditado aqui. nas pessoas com formação para aquilo, que se dedicaram, estudaram, porque você sabe, hoje nós temos vídeos ensinando tudo, mas eu tenho Sim. certeza que você não vai querer ser operada por um médico que diz assim, olha, não se preocupe, eu vi todos os Grey's Anatomy, eu vi todos os vídeos de como operar você nessa doença, eu vi Eu tudo, assisti essa série, o né? Grey's Anatomy, assim. Então eu sei tudo, não se preocupe. Pode vir Aham. para mim. Você vai querer Uhum. alguém que tenha frequentado, sido formado, estudado para Sem dúvida. a sua Com doença, né? certeza, meu amigo. E com a disseminação dessas informações vindas de todo canto, de pessoas que só Uhum. replicavam as coisas, Uhum. muitas vezes Uhum. sem pensar, só replicavam mesmo. A gente está tendo uma possibilidade durante essa retomada, que é necessária, diga-se de passagem, a economia tem que voltar e tal, Sim, claro. mas as pessoas simplesmente estão vendo, né, alguns números diminuírem e aí estão deixando de lado.
Porque, mais uma E, vez, Valderi, uma coisa informação que que eu, é que eu diferente. quero muito pontuar com você, eu quero ouvir tua reflexão sobre isso, para aproveitar o nosso tempo. Você falou em mais de 60 mil mortes no país, contabilizadas, enfim, é o que está sendo divulgado, né? Então, vamos tomar esse número como referência, muito embora a gente acredite que haja um número muito maior do que esse. Justamente por conta da informação em detrimento da formação. É impressionante como está havendo uma banalização da vida, né, Valdir? Você acredita que está tendo um movimento aqui em Fortaleza, e eu vou até gravar um vídeo sobre isso esse fim de semana, porque quando eu vou ter tempo para gravar sobre isso, um movimento aqui em Fortaleza para fechar os postos de saúde nos fins de semana, porque o número de... É sério, porque o número de curas já está muito grande. Sim, tá, o número de curas é muito superior É, ao número de óbitos. O número de pronto. curas está inclusive, nos surpreendendo e nos felicitando muito. Porém, não é porque o número de curas ele é avassalador que o contrário também não aconteça. E a gente não Deixa eu pode te desviar dar, esse olhar. deixa eu te dar a matemática, uma ciência exata, Pois não? Sim, certo? Eu vou te dar um dado para a gente poder refletir sobre esse número. Vamos trabalhar com número. pois não. Primeiro, uma doença nova, tá? Que ela fez 7 meses agora. Né? Se você for considerar a AIDS, por exemplo, tem 35 anos, no mínimo. É uma doença que também é uma pandemia, que mata muita gente, Sim. contamina gente demais, enfim. Uhum, E mesmo assim você continua descobrindo coisas sobre ela. uhum. Covid-19, né, o SARS-CoV, causado pelo SARS-CoV-19, ele tem 7 meses. Então a gente ainda não Ou seja, a gente não sabe tem. de nada. Pois é. Aí vamos trabalhar com o número. Segundo as estatísticas projetadas no início, né, porque esse não é algo ainda fechado, mas é o que se tem para trabalhar, ele funciona da seguinte forma. Uma população, 95% vai ter uma doença leve ou então assintomática, coisa banal, tá? Então vamos trabalhar com a população nossa aqui brasileira de só metade dela, que nós temos 210 milhões, vamos fechar em 100 milhões. Então 95 milhões de pessoas, eu estou trabalhando com a metade, teriam uma doença leve ou assintomática, tá bom? Até aí tudo bem? Sim, sim. Beleza. 5% teriam uma forma mais grave, né? Desses 5% necessitariam de algum tipo de internação, algum problema mais sério. Desses Uhum, 5%, em torno de 30 a 40%, 5% são 5 milhões. uhum. Metade dá 2,5. Então, 40% dá 2 milhões e 200 necessitariam de UTI. Sim. Então, eu estou te falando, eu estou trabalhando com metade da população brasileira, com menos de 5%, menos de 30% aí dos que sobraram, e ainda assim eu Uhum, precisaria de 2 milhões de leitos de UTI. Então isso é um uhum. número que não é um número para você brincar. Em nenhum canto do mundo você tem 2 milhões de leitos de UTI disponíveis. Em nenhum lugar. Agora, mas você está sendo muito mal, não sei o quê. Tá bom, pois vamos reduzir isso para um quarto. Tá. São 500 mil leitos de UTI. Então, você está sendo muito ruim, então vamos diminuir mais. Se eu colocar 10% desse percentil mais baixo, são 50 mil leitos de UTI. Isso. Você está vendo como não é uma Uhum. doença que dá para brincar? É, Mas tem um monte de cura. Tem mesmo, claro, graças a sim, Deus. claro. É ótimo. Mas o Isso. percentil que sobra de pacientes graves, ele ainda é muito, muito, E o muito alto. que, e o que me entristece muito, viu, Valderi, é de ter um grupo, né, de pessoas, não só aqui em Fortaleza, mas a nível Brasil, e essas pessoas contaminam, né, contaminam não, influenciam, né, de olhar só para esse lado positivo, só para esse, ó, tantos curados, tantos curados, tantos curados, tem que falar de cura, de cura, de cura, de cura, de cura, de cura. Gente, a gente tem que falar das curas sim, mas a gente tem que ter um olhar verossímil. A gente tem que ter um olhar, não adianta querer botar uma venda nos olhos, e é isso que eu vejo, né? Esse Tem, movimento aqui em Fortaleza que está
pedindo para que os postos de saúde não sejam abertos, porque o número de curas já está muito grande, e eu não vou citar o grupo político, porque não vem aqui, não é meu papel aqui na live, mas tá, eu tô para saltar, viu, amigo, mas eu tô me segurando. Esse grupo político, ele faz várias menções a isso, né, para que o prefeito feche os postos de saúde nos fins de semana, porque está sendo um gasto à toa. Gasto à toa? Valderi, que é isso? Né? Quantas mortes aqui? Tu tem esse número, Valderi? Quantas mortes aqui no Ceará? Não lembro bem, mas se eu não estiver enganado, 8.000, 6.000 é muita gente. É Eu sei que é uma muita gente. loucura, gente. É muita coisa, é muita gente. É gente demais. Né? E é Não, e a impressionante como questão, se sabe qual é? banalizou. E não é Como só se isso. banalizou esses números. Esses números estão completamente banalizados. O número, mesmo assim grande, ele é número, tá? Só que eu vi convívio, né, em grupos que participam, que enquanto era só um número, muitas pessoas batiam, é porque esse número isso é muito pouco. Quando um da família da pessoa, infelizmente, aí eu falo com muita tristeza, veio a óbito, então teve que ficar internado numa unidade de terapia Uhum. intensiva, essa pessoa não tratou mais como um número, É, tratou como indivíduo. sim. Como ser Se não humano, foi, né? sim, começou a visão. Às vezes a história do número que não tem um nome, que não tem uma história, É, não toca a pessoa. Mas não, 60.000 não são 60.000 formigas, não são 60.000 folhas, são que também 60 tem a mil sua importância, pessoas, né? né? Mas são 60.000 Hum, pessoas que têm uma história, que nasceram, que cresceram, que tiveram convivência, que tiveram amores, que tiveram desilusões, que tiveram perspectivas, que tiveram tudo isso. sim, Então você tem que humanizar as coisas. Tem que olhar para o lado positivo, claro. Olha, sim. ainda bem que é uma doença que tem um percentil alto de cura, ainda bem que é uma Isso. doença que a gente tenta. Mas nós não podemos nos basear só nesse Não, não, não. aspecto, Aí não você tem é? o lado É do que ela muita causa, né? ingenuidade, Sim, sim. e é uma tentativa muito criminosa, me perdão usar a palavra pesada, mas eu acho que é uma tentativa muito criminosa de ludibriar a população quando se usa só o número de curados, né? Sim, Você está sim, sim. ludibriando, você está enganando, né? Você está Eu, matando o outro, e por isso que eu acho que é uma atitude como criminosa, a porque você está gente, matando as pessoas, gente. Que é isso? como a gente conversa e é um ciclo, como tudo na vida, eu acho que a gente fecha isso que você está falando aí com a palavra que a gente começou, que é verdade. Você tem que trabalhar com a verdade, com tudo que ela tem de bom e com tudo que ela tem de ruim. É a formação versus a informação, né, meu Exato. amigo? Você tem que Que eu trabalhar com a anotei aqui. você tem que trabalhar com a verdade. Se a doença traz esse percentil de curados, ótimo, mas ela também traz um percentil de mortes. E você tem que mostrar as duas coisas. E Exatamente. aí você mostra às pessoas e sensibiliza qual caminho elas têm que tomar. Elas podem tomar o caminho da pílula azul e aí viver no mundo de rosas, ou tomar o caminho da pílula vermelha e viver na realidade, sabendo que dentro dessa realidade elas têm que ajudar os outros, têm que voltar a trabalhar, mas voltar a trabalhar com todas as etapas de cuidado, desde a hora que você levanta, entra dentro do transporte, seja seu carro, seja um veículo coletivo, lá no seu trabalho, respeitando o distanciamento, fazendo tudo pela coletividade e até o momento que você volta e deita de novo, né? Que aí você trabalha tudo bem bacaninha, bem organizadinho, e a coisa flui, o momento passa, um momento não fácil, mas passa com menos sequelas para todo mundo. É um momento difícil que vai passar, e mas que passa de uma maneira mais tranquila, mesmo sabendo que essa maneira mais tranquila ela ainda vai cobrar alto tributo, porque ainda Uhum, vai ter alto uhum. tributo, né? Ainda vai ter morte, ainda vai O, ter problemas desse tipo. o espírito público do Valderi é tão grande que ele gravou um vídeo, né? Falando sobre um vídeo, inclusive, que viralizou, né, Valderi? Falando sobre justamente esses descuidos das pessoas em relação
a esse período de retomada econômica, né? E que você fala, né? Eu assisti esse vídeo inúmeras vezes, Que porque bom. eu repassei por uma gama imensa de pessoas, porque é um Fico vídeo grato. é um vídeo de utilidade pública, em que você fala, né, desses cuidados que é necessário ter nesse momento, né? É importante que as pessoas tenham consciência de que há um número de curados muito grande, de que a Covid é uma virose que nós desconhecemos completamente, né? Uns ficam assintomáticos, outros morrem de maneira rápida, né? Esse contexto todo, né, eu perdi meu raciocínio, acredita? Você estava Me falando retoma aí, Valderi. você estava falando das lives, estava falando que é importante, estava falando do contexto que Sim, acontecem as coisas. do teu vídeo, né? Do Isso. teu vídeo, obrigada, do teu vídeo de que é de utilidade pública, né? É importante, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você, que tem esse espírito público de passar essa preocupação com o outro, sabe? Eu acho que está faltando muito isso no mundo. E quando eu me deparo com pessoas que se preocupam com o outro, que se preocupam com a vida do outro, e que não estão preocupadas em ludibriar, não estão voltadas, não é nem preocupadas, não estão voltadas para enganar, para ludibriar, a seu bel prazer, né, por conta do seu bel prazer egóico de promover uma visão de mundo ou uma determinada perspectiva. Quando eu percebo que há pessoas como você, Valderi, que leva a informação a partir de uma formação, né? Porque ama a vida, porque respeita a vida. E amar a vida, Valderi, não é amar só a nossa vida, não, amigo. Ah, Não é claro. isso? Amar a Claro, claro, vida claro, é claro. amar a existência. Amar a existência é amar o outro também, né? Exato, exato. E eu fico muito honrada e feliz de estar com você aqui conosco, esse homem, esse médico, né? Esse médico que tem dado esse exemplo de humanização, de estar humanizado com as pessoas, de por maneira extremamente voluntária, completamente voluntária, de estar gravando vídeos, de estar levando informações a partir da sua formação médica, de estar sendo protagonista do amor ao próximo, protagonista da vida. Você está Ah, sendo muito obrigado. protagonista da Muito vida, obrigado. Valderi. Isso Parabéns serve para pelo teu nós, né? trabalho. Eu espero, eu francamente torço para que o teu trabalho ele cresça a passos galopantes, porque pessoas como você e com as tuas intenções, elas precisam ser extremamente valorizadas e elas precisam subir mais no palco da vida. Então eu te peço para subir ainda mais, tá? Para que É, se a apresente gente, ainda mais no palco, para que tu abrace a tua vulnerabilidade de maneira ainda mais carinhosa e suba cada vez mais no palco da vida. muito obrigado. Assim, a gente traz aquilo, a gente é aquilo, a somatória de todas as nossas experiências. E para mim, assim, a formação da minha família, que sempre é voltada para pensar no outro, a família voltada para o amor e tal, meus amigos, meu trabalho, a cooperativa que eu tenho a honra de participar, que também é voltada, lá nós trabalhamos com humanização, né? Tanto dos nossos cooperados como os pacientes que Uhum. têm nosso acesso. Essa da nossa cara é bom porque você trabalha no ambiente que gera essa energia, que assim, a gente está para ajudar, a gente está para promover o melhor que a gente pode para as pessoas, porque afinal de contas é isso que você leva da vida, é Valderi, nós só você temos fazer o mais bem. 1 minuto e meio. Ah, que pena, mas eu Eu fico à quero, disposição. por favor, gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, como me fez bem essa live. Eu não sei se fez bem para as pessoas que estão assistindo, mas para Ah, mim eu fez o tenho bem imenso. certeza que E eu sim. queria te passar esse 1 minuto que eu usei, o meio minuto. Então você tem 1 minuto aí para as suas considerações, para as suas palavras Ok. finais. Pessoal, vou, vou fechar com aquilo que a gente abriu. Primeiro, agradecer a você, parabenizar você pelo que você vem fazendo. Isso é bem difícil realmente de ser feito, as pessoas não têm essa coragem,
Mas por conta dessa coragem você vai mais longe, porque você sabe para onde você quer ir. Como tem lá no Alice, né, no País das Maravilhas, que é um livro muito bacana, tem uma frase que ela chega pro gato, que é aquele gato que fica só o sorriso, e diz assim, olha, por onde eu tô perdida, mas por onde você quer ir? Eu não sei. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Mas você sabe para onde você quer ir. Você foi iluminado com isso, você tem a verdade, você quer ir para a verdade e levar isso para os outros. Faz uma diferença muito grande. É, a nossa temática hoje trouxe a coletividade, né, que traz a verdade junto. Então, pessoal, raciocina, olha para você, veja que você é mais do que você. Nós só temos Você é. 10 segundos. Ah, um abraço para todo mundo, muito obrigado, fico à disposição. Tudo de bom, viu? Gratidão. Tchau.